nome dele é Jonas, né? Jonas. E o Jonas, ele tinha uma característica engraçada, né? Porque ele nunca quis ser psicanalista, mas ele sempre quis ser melhor do que um psicanalista. E eu achava bem interessante o que ele fazia, porque um dia ele entrou na sala e ficou olhando para os meus pés, né? Ele me perguntou assim, as coisas que você tem, você sabe sobre elas? Eu falei, eu não entendi o que você quer dizer. Que coisas? Ele falou, por exemplo, a sua roupa. Você é capaz de dizer quando você comprou a sua roupa? Pelo menos o mês que você comprou? Eu falei, acredito que sim, né? Se eu perguntar para você sobre o seu óculos, né, ou sobre a sua calça, ou sobre o seu calçado, você vai saber dizer mais ou menos a data? Eu falei, sim, é porque as coisas que eu tenho, na verdade, eu me relaciono com elas, eu gosto delas, né? Então, eu cuido delas, né? Por exemplo, os meus sapatos eu limpo, né, quase que diariamente, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, porque eu gosto de fazer isso. Depois eu passo um pano mais ou menos úmido, tiro toda e qualquer poeira, depois eu passo graxa e depois eu escovo. Mas eu faço isso porque eu aprendi assim, né? Isso me põe sempre numa relação muito forte comigo mesmo. Então, eu sinto felicidade em fazer isso. As minhas roupas também, eu fico pensando como, como me relacionar com elas. Então, a maioria das minhas roupas não precisam ser passadas, né? Minhas camisas e tudo. Eu tenho a tendência a querer fazer tudo com uma independência ao máximo melhor, né? Ele falou, então, eu posso falar algumas coisas sobre o seu sapato? Ele queria fazer uma análise sobre o meu sapato. Ele perguntou, você já me disse alguma vez quando você comprou esse sapato? Eu falei, não, nunca falei, né? Nunca falei. Ele disse, então é que eu estou observando, né? E nós já estamos há algum tempo juntos, mas eu vou falar algumas coisas sobre esse sapato e você me diz, né, se eu estou certo ou não, porque isso vai ser muito importante para mim, né, como um observador das coisas que estão à minha volta, né? Eu falei, tá certo, então fala o que você quiser falar, né? Ele falou assim, olha, esse sapato que você tem, ele tem por volta de 11 anos. Aí eu ia assentir ou falar alguma coisa, ele falou, mas você não me diz nada, porque eu quero completar meu pensamento e minha análise, né? Então, isso para mim estava ficando tão engraçado, né? Porque, de repente, ele pega a sessão para falar algumas coisas que, óbvio, que para mim aquilo estava sendo motivo de eu observá-lo e analisá-lo, né? Mas... E ele continuou olhando e disse, tem uma coisa que me intriga, né? Porque em 11 anos, se você, e você deu essa informação agora, eu não tinha, se você engraxa o seu sapato em 3 e 4 vezes por semana, se você o limpa ou engraxa, né? O número de vezes que você faz isso em um ano é muito alto. Em 11 anos seria um absurdo, ele dizendo, né?
Eu falei, provavelmente é, né? Provavelmente é. Ele falou, só que isso me deu uma informação muito importante. Eu comecei a analisar algumas coisas que eu não tinha visto antes, e esse seu sapato deve ter sido comprado no mês de agosto. Aí ele falou, isso você não precisa confirmar agora, mas talvez você possa confirmar depois. Eu falei, eu posso pensar, porque o ano eu lembro, mas o mês eu precisaria pensar, né? Talvez conseguir essa informação de algum jeito, até porque eu faço muitas anotações da minha vida, aí eu posso ir lá, né, e ver se eu acho algum papel em que eu anotei algo assim, né? E aí ele falando isso, né, disse, agora, se você confirmar que você comprou esse sapato, né, nesse tempo que eu falei e nesse mês, isso significa que eu estou conseguindo fazer aqui umas deduções com um refinamento muito alto, né? Mas por que que muitas vezes você usa o sapato sem meia? Ele perguntou para mim. Eu falei, algumas vezes eu uso o sapato sem meia mesmo, né? Eu creio que tenha sido um costume que eu adquiri em algum momento, né? Isso é um costume adquirido. E é uma pergunta que eu até posso repensar, ou pensar o porquê disso, né? Porque eu consigo lembrar que eu era garoto e eu gostava de andar só com sapato, sem meia. Mas hoje em dia eu faço isso também, mas por um motivo, talvez, do meu aprendizado, né? Tá certo. Então, eu vou falar mais uma coisa e aí você me confirma. Isso tudo o Jonas fazendo as deduções dele. E eu ali observando e fazendo algumas anotações do que ele estava me dizendo. E eu observando o seu sapato, olha isso, vê se pode. Eu concluo que quando você pega o lado esquerdo do sapato, ou o lado direito, você usa uma mão. Quando você pega o outro lado, você usa a outra mão para engraxar. Essa observação que ele fez, eu fiquei pensando se eu havia dito isso para ele em algum momento, mas eu não disse isso, né? Eu não disse isso. Agora, olha, veja que nível que a pessoa tem. Olha que interessante. Isso é um estudo, né? Ele falou, então, quando você pega um lado, você engraxa e limpa com a mão direita. Quando você pega o outro, você limpa e engraxa, né, com a mão esquerda. Eu perguntei para ele se ele queria que eu confirmasse o que ele estava falando. Ele falou, não, mas você não me confirma nada. Porque eu cheguei a essa conclusão por conta do jeito que você faz a barba. Eu falei, e como eu faço a barba? Ele diz, eu, olhando para você, eu concluí
que você usa um barbeador elétrico para fazer o lado direito. Aí você pega esse mesmo barbeador, usando a mão esquerda, você faz o lado esquerdo. Depois você pega uma lâmina e faz o acerto da barba com a lâmina, fazendo a mesma coisa, ou seja, o lado direito com a mão direita, o lado esquerdo com a mão esquerda. E eu comecei pelo sapato, mas no final das contas, tudo isso eu deduzi pelo que eu vi das coisas que você faz com a sua barba. Ele falou para mim assim, agora eu vou te perguntar, você se lembra de ter me contado isso? Eu falei, não, nunca falei isso para você, nem para ninguém. Talvez tenha comentado isso com uma pessoa muito íntima, ou ela tenha, alguma pessoa muito próxima tenha visto isso, né? Mas eu não lembro de ter falado isso. Ele falou, então agora eu queria que você me confirmasse, mas me dissesse por que você faz isso. Eu falei, isso é uma coisa que a gente pode conversar depois, né? Ele falou, não, se você puder falar agora, eu te agradeço muito, porque se eu ficar na dúvida, eu vou ficar muito angustiado. Eu falei, entendo. Então eu vou te falar. Realmente eu faço a barba, o meu lado direito com a mão direita, o lado esquerdo com a mão esquerda, com o barbeador, né? E quando eu uso gilete, porque eu sempre uso gilete, eu faço da mesma forma, né? Faço isso porque eu acho que é importante você fazer as coisas com um aprendizado global de você mesmo, né? Ir aprendendo. Então, mesmo para escrever, agora eu já não consigo escrever com a mão esquerda, como eu escrevia antes, mas eu nasci canhoto, falei para ele. Então, algumas coisas eu conservo fazendo desse jeito. Com relação ao sapato, eu vou verificar o tempo e depois eu te digo. Mas eu faço exatamente isso que você falou. Eu engraxo um lado com a mão direita e o outro lado com a mão esquerda. Muito mais por uma questão de me exercitar globalmente naquilo que eu faço, né? Procuro fazer com atenção e com calma, sentindo o que eu estou fazendo, estando presente, sempre dessa forma. Então, eu creio que você está muito certo nas suas observações.